Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos falar um pouco sobre Messias, Jesus Cristo. A Escritura chama Jesus Cristo de Filho de Deus. Então, por que Cristo é chamado de Filho de Deus? Ele não é Deus? Várias pessoas argumentam isso. Filho de Deus quer dizer que Cristo foi criado. Mas quando Cristo é chamado de Filho de Deus, não está dizendo que Cristo é criado, mas sim apenas está identificando a sua origem co-eterna com o Pai. Quando a Escritura fala que Cristo é Filho de Deus, está querendo dizer que Cristo estava com o Pai desde o princípio. Ele veio do céu para a terra. Várias vezes Cristo se diz Filho de Deus. Os próprios judeus queriam apedrejar Cristo, porque eles achavam que Cristo estava blasfemando, estava se igualando a Deus. Mas Cristo ele podia dizer que ele era filho de Deus, porque ele é unigênito de Deus. Isso quer dizer o que? Ele tem a mesma natureza de Deus, a mesma essência. Por exemplo, Pedro é chamado de filho do trovão. E isso não quer dizer que Pedro é filho do trovão. Não, é apenas para dizer que Pedro tem um temperamento forte. O diabo é comparado como um filho das trevas. O diabo, ele é filho das trevas, literalmente? Não, isso quer dizer o quê? Que as trevas se surgiu dele, veio dele. A maldade é a essência do diabo. Quando a Escritura fala que Cristo é filho de Deus, é para dizer que ele tem toda a essência de Deus nele. Vamos ler aqui Marcos 12, o verso 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem quem dizem que o Cristo é filho de Davi? Uma pergunta. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, diz: o Senhor disse ao meu Senhor. Então, aqui é o Pai falando a respeito de Cristo. Vou repetir. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Eu li o verso 35, verso 36. Agora eu vou ler o verso 37 de Marcos 12. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Percebeu? Jesus Cristo, ele sendo filho, ele também ele é Senhor. Então, filho é apenas um título. Por exemplo, Cristo também é chamado de filho do homem. Cristo é chamado de cordeiro. Cristo era chamado de filho de Deus. É apenas um título. Por exemplo, Cristo é chamado de cordeiro. E isso não quer dizer que Cristo é um cordeiro, literalmente, apenas um título. É para poder mostrar que Cristo seria aquele que iria acabar com o pecado do mundo inteiro. Quando a Bíblia fala que ele é filho de Deus, é apenas para poder mostrar a sua divindade com a eterna, com o Pai. Cristo, ele sendo filho, ele nunca deixou de ser o Senhor que fica à direita do Pai. O próprio Pai reconhece ele como Senhor, o Todo-Poderoso, o Messias, aquele que tudo criou, o agente ativo da criação de Deus, o Verbo. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o próprio Cristo. Então, o Messias tem vários títulos. Então, quando a Bíblia quer chamar de filho, o Messias de filho, é apenas para poder mostrar a sua divindade, para poder mostrar a sua origem, entendeu? Porque tudo aquilo que o Pai é, o Filho também é. Então, várias vezes, quando Cristo disse que era filho de Deus, as pessoas entendiam, os judeus, que Cristo queria se igualar a Deus.
O próprio Jesus disse, eu, Pai, somos um. Todos ficaram revoltados com isso, porque Cristo se igualou ao Pai. Já em João 17, verso 22, lá fala que nós somos um em Deus. Ali nós não está se igualando a Deus, apenas está para poder ficar junto com Deus, ficar afastado no mundo, ficar unido em Deus. É nesse sentido que nós somos um em Deus. E já em João 10:30, ali Cristo ele está assim, se igualando a Deus. Então é diferente o contexto de João 17, verso 22, com João 10:30. Tem gente que usa João 17, verso 22, para poder negar a divindade de Cristo em João 10:30. Ali João 17, verso 22, se você for ler João 17 inteiro, ali apenas é uma oração, onde Cristo ora para nós, para a gente ficar afastado do mundo e ficar unido em Deus. Assim nós somos um em Deus, tipo, a gente vê apegar a Deus, ele vai estar unido em nós. Então ali nós não está se igualando a Deus. Já em João 10, ali está tendo uma discussão e Cristo se iguala a Deus. Ele disse, eu, Pai, somos um. Mas aqui na terra, Cristo ele tinha a função de ser servo, representante de Deus. Por causa disso, no verso 33 até o verso 35, de João 10:30, Cristo se diz filho de Deus. Porque a missão dele aqui era de se servir o Pai, não se auto-glorificar, entendeu? Mesmo ele sendo todo poderoso, Cristo ele não ficava se gabando com isso, entendeu? Cristo, ele não pedia, de acordo com Mateus 4:10, ele não pedia a adoração, porque a missão dele aqui não era para ser servido em adoração, mas sim para servir. Mas Cristo também, ele não negava. É quando a pessoa quisesse adorasse ele não recusava um prosquenel. Também não pedia, porque a função dele que era servir. Caso a pessoa quisesse adorar ele aceitava a adoração.